Olá, graças e paz. Vamos para a terceira parte, né, do nosso estudo referente a Ezequiel, capítulo de número 28, que trata justamente de duas pessoas em si, né? Uma, como nós dissemos no vídeo da parte um, porque nós temos o primeiro vídeo que nós falamos aqui a respeito da dos métodos, né, do modo de interpretação da palavra de Deus, né, que são 4 modos de interpretação, e o segundo, né, que foi a parte um, né, que propriamente dita que é justamente a questão de Ezequiel 28, nós lemos todo o texto de Ezequiel 28, nós não vamos fazer isso agora, e nós vamos continuar aqui nessa explicação, ou seja, falamos no vídeo anterior que existem dois personagens ali no livro, no capítulo 28 de Ezequiel. O primeiro personagem é o príncipe de Tiro, né? Na qual Deus ele faz dá algumas informações e fala o que vai acontecer com ele, que é um homem. O segundo, ele faz uma lamentação sobre o rei de Tiro. E sobre o rei de Tiro, já fala num outro sentido, né? Dizendo inclusive que esse rei de Tiro, ele esteve no Éden. Ou seja, não pode ser um homem, senão, né, uma pessoa sobrenatural. Vamos continuar. Nós também falamos, fechando o vídeo, nós falamos de Herodes, né? Que também se envaideceu quando pessoas lá de Tiro e de Sidom foram lá para fazer paz com Herodes e disseram, né, sobre quando Herodes fez um discurso, eles disseram, não, isso não é voz de homens, mas de Deus. Ele se ensoberbeceu. Na hora um anjo veio e disse para ele que ele havia pecado, né? O anjo disse o seguinte: o anjo do Senhor, Atos dos Apóstolos 12, 23, o anjo do Senhor feriu-o porque não deu glória a Deus, e ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Ou seja, gente, nós estamos vendo que quando se trata de homens, as coisas acontecem na literalidade, né, o que nós conhecemos. O ser humano morre, né, não tem que morrer. No caso do príncipe de Tiro, diz o texto que ele seria atravessado, né, ele morreria atravessado por uma lança ou por uma espada. Agora no segundo ser que esse capítulo de Ezequiel 28 ele fala sobre uma lamentação sobre o rei de Tiro. Tá? A partir de Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 19, eu vou ler aqui para a gente se familiarizar e também, né, reviver essa parte também. Eu não li o texto todo na outra parte, mas aqui eu vou estar lendo. Diz assim, a partir do versículo 11, 28, 11 até o 19. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos dos teus pandeiros, das tuas flautas, foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido, que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso, eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração
elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. E te lançarei por terra, e diante dos reis te colocarei para que te contemplem. Então tu contaminastes os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair um fogo do meio do teu meio e te devorará. E ele te devorará e te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Então nota que esse texto, essa parte do texto de Ezequiel capítulo 20, está tratando de um outro ser. Não está tratando de um homem, né? Porque um homem não tem na sua composição pedras preciosas, carbono, carbúnculo, né? Sardônica, ônix, jaspe, ouro na sua composição. E também não anda sobre as pedras afogueadas. Então, quando começa agora essa parte 2 do capítulo 28 de Ezequiel, a partir do 11, ele começa a tratar de uma lamentação sobre o rei de Tiro, que não é um homem mais, tá bom? Então vamos lá. Essa lamentação sobre o rei de Tiro não mostra seu significado tão facilmente, pois encontramos expressões que não podem ser aplicadas a um homem mortal. Agora, adotar o sistema popular de explicá-las como sendo meras figuras de linguagem é zombar da palavra de Deus. Lembra que eu disse lá sobre a interpretação? As pessoas quando não querem estudar, quando não querem pedir a Deus a revelação, ou quando não querem que as coisas realmente sejam explicadas, o que elas fazem? Elas dizem que aquilo é figura de linguagem. E esse texto que eu estou lendo para vocês aqui, de que eu tirei de um livro, ele diz que quando as pessoas não querem explicar de verdade o que significa, é como se zombasse da palavra de Deus. Entendeu? E há muitos líderes aí, muitos teólogos zombando a palavra de Deus. Torna a dizer, veja a parte 1, ou melhor, veja a primeira parte, o vídeo número 1, que fala sobre Ezequiel 28, mas eu falo ali dos quatro modos de interpretação das escrituras, tá? Então vamos lá. Não temos o direito de usar métodos tão desonestos como a fim de livrar-nos das dificuldades. Além disso, este método permite aos homens extraírem qualquer significado desejado de uma passagem, tornando assim a Bíblia um enigma ao invés de uma revelação. Devemos antes confessar, se for necessário, que não temos qualquer indicação para uma interpretação. Olha, o que acontece? Quando eu me sinto incapaz de fazer alguma coisa, mesmo mediante a revelação da palavra de Deus, eu tenho que confessar que eu sou incapaz, mas eu não posso esconder das pessoas, tá? Uma revelação para que as pessoas sejam tolhidas, sejam impedidas de conhecer a verdade, entende? Então são essas coisas, a gente precisa confessar a Deus. E quando houver dificuldade, o que a gente precisa? Pedir a Deus orientação. O Espírito Santo, ele é aquele que revela a palavra para mim, que revela a palavra para você. O Espírito Santo revela a palavra para nós. E por causa disso é que muitas revelações, muitos modos de explicação da palavra de Deus, às vezes não reconhecidos por outros pregadores, ou por outros líderes, ou por outros teólogos. Porque, na verdade, é mais fácil eu dizer que é uma figura de linguagem. Entendeu? Mas é isso que a gente precisa entender. A gente não pode zombar da palavra de Deus. Se eu tenho uma dúvida, se eu não tenho capacidade, a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dará. Sabe? Deus dá sabedoria, Deus dá revelação, Deus dá interpretação. E é o que você e eu precisamos buscar. Olha só, entretanto existe uma espécie de profecia muito frequente, principalmente nos Salmos, na qual o profeta, falando primeiramente de um assunto contemporâneo e depois conduzido pelo Espírito a algum acontecimento estupendo dos últimos tempos, do qual o incidente em seus próprios dias é uma figura fraca. Se aplicarmos este princípio à passagem diante de nós,
Ficamos logo impressionados ao considerar a figura com a semelhança das pretensões de Itióbalos, né, que é o príncipe de Tiro. Voltamos a falar do príncipe de Tiro, tá? Agora vamos passar para outra parte. Que diz o seguinte: as do homem da iniquidade mencionado por Paulo, né, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o apóstolo Paulo trazendo uma alusão, né, daquele que vai tentar, né, enganar as pessoas, desculpa, enganar as pessoas, mas ele vai ostentar ser igual a Deus. E esse próprio príncipe de Tiro, ele colocou isso no seu coração. É isso que eu quero que você compreenda nessa tarde. Ou melhor, nesse dia, né? E nesse vídeo, para que Deus revele para você, de verdade, o que a palavra de Deus quer dizer. Pode então, agora, passando para o rei de Tiro. Saímos lá da questão, né, do rei, príncipe de Tiro, que é o Itióbalos, né? É um nome difícil, não bota esse nome no teu filho, não. E passando agora para a lamentação do rei de Tiro, né? Pode então o rei de Tiro, célebre pela figura de príncipe, ser o grande anticristo do fim? Experimentemos a chave e vejamos se encaixa. Primeiro, existe alguma razão pela qual o anticristo deva ser chamado rei de Tiro? Parece que sim, pois Tiro se situa na Palestina e no segundo versículo deste capítulo diz-se que ela está no meio dos mares. Se voltarmos à profecia de Daniel sobre o rei obstinado, encontraremos a predição de que ele entrará na terra gloriosa, na terra santa, em Israel, e armará a sua tenda, as tendas do seu palácio, entre os mares. Daniel capítulo 11, versículo 40, de 41 a 45. Depois lê lá, Daniel 11, 41 a 45. Vamos ler aqui, né? Vou trazer esse texto para você que está aqui separado. Diz assim: ele também adentrará a terra gloriosa e muitas nações serão derrubadas, porém estes irão escapar da sua mão, Edom e Moabe, e o principal dos filhos de Amon. Ele também estenderá a sua mão sobre as nações da terra, e a terra do Egito não escapará, mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo. Todavia, ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Esse é o texto, né, de Daniel, capítulo 11, do 41 até o 45. Então ele vai fixar o seu palácio, né, como diz aqui, na Palestina, né, e ali será a moradia, né, onde será a moradia desse propenso rei, né, e fixará residência ali em Tiro, para que se cumpra essa profecia. Mas existe uma mudança significativa na expressão para Tiro. O registro em Ezequiel com respeito ao príncipe diz ser no meio, ou mais literalmente no coração dos mares, isto é, cercado de águas por todos os lados. Ezequiel 28, 2. Vamos ler? Olha o que diz Ezequiel 28, 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração está elevado e tu disseste, eu sou Deus. Eu me assento no lugar de Deus, no meio dos mares, porém tu és homem e não Deus, embora estabeleças teu coração como um coração de Deus. Então esse é o texto, né, que nós estamos vendo que realmente ele colocou isso no seu coração. No caso aqui, o príncipe de Tiro, tá? É um fato conhecido que nos tempos antigos, até a ocasião do cerco de Alexandre, pelo menos Tiro era uma ilha. Entretanto,
Ela é uma península agora, e provavelmente assim será nos dias futuros do anticristo. Por isso, a expressão no original de Daniel é apenas entre os mares. Daniel 11:45. Dessa forma, talvez possamos explicar a relação do anticristo com Tiro. Dando continuidade aqui, nós não vamos estender muito também no vídeo, para ficar um vídeo bem curto, né? Mas vamos mais 4 minutos e pouco. Todavia, o que diremos da própria lamentação? Pois nela existem declarações que não seriam verdades com respeito a nenhum mortal, nem mesmo a Adão. Certamente, nosso primeiro pai, Adão, né, estava no Éden e no jardim de Deus, mas não é dito que ele se cobriria com qualquer tipo de pedra preciosa. Não sabemos como ele poderia ser chamado de querubim ungido. Nem ouvimos dizer que ele estivesse sobre o monte santo de Deus e que andava no meio das pedras de fogo. Na verdade, tanto quanto podemos ver, só existe um ser a respeito de quem algumas dessas expressões poderiam ser usadas. E este é Satanás. Todo o restante pode ser aplicado ao anticristo. Então, queridos e queridas, o que eu quero dizer? A gente precisa entender as coisas, interpretar, né, com ajuda, com auxílio, com estudo, buscando em Deus, para que a gente possa saber, né, realmente o que a palavra de Deus quer dizer. Como eu disse e digo sempre, quero dizer novamente, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Eu pedi a Deus, Deus me abençoou me dando essa informação a respeito, né, de Ezequiel 28. Vamos continuar aqui. Mas por que essa estranha confusão? Por que esses dois misteriosos prodígios devem ser assim mencionados, apesar de a história e a personalidade de ambos serem fundidas em um ser? Não é difícil encontrar uma explicação. Necessita-se de um pouco de estudo da escritura para aprender que toda a energia humana é levantada e dirigida por influências espirituais. Sobre os filhos de Deus vem o Espírito de Deus e os capacita para fazer sua vontade. Porém, se eles perdem seu sentimento de dependência de Deus, tornam-se negligentes na oração, ficam sujeitos a serem capturados e mal dirigidos pelos espíritos malignos. Terríveis consequências podem surgir. Assim aconteceu com Davi, que uma vez foi usado por Satanás para prejuízo de si mesmo e do seu povo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Embora não fosse sua ruína final. Isso o diabo não pode conseguir, mesmo no caso do mais fraco santo de Deus. Contudo, os ímpios estão totalmente sujeitos ao espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Deixa eu falar aqui rapidamente a respeito de Davi. Diz o texto que Satanás suscitou no coração de Davi contar o povo, contar o exército. Para quê? Para que ele se ensoberbecesse. Então, esse primeiro livro das Crônicas 21, leia depois, porque não dá tempo a gente ler agora por causa do fechamento do vídeo aqui, tá bom? Então lê. Então ele se ensoberbeceu. E daquilo que aconteceu, o povo sofreu, mais de 20 mil pessoas morreram e tantas outras coisas, até que ele pediu perdão a Deus e Deus o perdoou, tá bom? E Efésios 2:2, né? Ele também relata, né, a respeito disso, que nós temos que... Olha só o que diz aqui. Efésios 2:2. Nos quais no passado caminhastes conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, quem anda sem Deus, ele anda segundo o espírito da desobediência. E aquele que anda com Deus, ele com certeza tem os livramentos e é direcionado por Deus. Nós vamos encerrar e daqui a pouquinho a gente volta, né, com mais uma parte desse livro de Ezequiel, capítulo 28. Que Deus te abençoe, graça e paz.